Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília, nesta sexta-feira, hoje, dia 21 do mês de agosto. Chuva e frio em toda a Baixada Santista, no estado de São Paulo, em boa parte do país. E em alguns lugares, a chuva, o frio, o granizo e a neve, o que é mais impressionante, como no sul do país. Hoje eu vi uma matéria e vi algumas imagens de uma estrada, não me recordo se no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, mas que os caminhões não tracionam na estrada pelo acúmulo de gelo, porque o granizo, depois de nevar, veio um granizo e a estrada não parece coisa no Brasil, né? A gente fica impressionado com o que vem acontecendo. Mas isso tudo, não que nunca tenha tido aí neve e nunca tenha tido chuva de granizo, isso sempre aconteceu. Mas da maneira, do tamanho que está acontecendo hoje, e na época que está acontecendo hoje, isso era para ter acontecido em junho, julho, né? Agosto já não era a época disso. Mas o homem mexeu tanto com a natureza, né? Nós todos somos responsáveis por isso, por esse desarranjo que a natureza vem apresentando. De qualquer forma, espero que seja uma boa sexta-feira para todos. Muito prazer, estamos aqui mais uma vez e muito honrado, né? Estar aqui na TV Santa Cecília. Quero agradecer essa casa por ter me recebido aqui com tanto carinho. Muito obrigado a todos vocês, viu? José Stalin, advogado trabalhista, meu convidado de hoje aqui no programa. O Fábio Pimentel, presidente do Sindeste, e o Claudinei Gatto, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, são os convidados para o programa de hoje. Atualizando aqui também os números do Covid no Brasil. Nós fechamos aí a marca lamentável, a marca triste, né, de 112.304 mortes. É muita coisa, é um absurdo isso. Contaminados oficialmente, porque segundo os especialistas, infectologistas, esse número chega a 9 ou 10 vezes mais. Mas oficialmente, 3.501.975.000. E nós estamos no platô e esse platô parece que não encontra uma descida. E a gente fica torcendo para que isso ocorra, para que as mortes deixem de acontecer, não é? Em todo o país, e que venha logo a vacina, seja ela da onde vier. Não importa mais, não estou preocupado se é da Rússia, da China, ou se é dos Estados Unidos, ou se é da Alemanha, né? Vamos rezar para que alguém encontre logo e acabe com essa pandemia. Cumprimentar aqui o doutor José Stalin. Boa tarde, doutor. Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Muito boa tarde. Agradeço o convite. Mais uma vez estamos aqui de prontidão para os acontecimentos dessa semana que empolgaram o governo e principalmente a nossa população, os problemas que estamos enfrentando em razão da pandemia. Claudinei Gatto, presidente do Sindicato Metalúrgico. Boa tarde, Claudinei. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente tem novidade aí para os trabalhadores metalúrgicos aqui da Baixada Santista. Que bom. E o Fábio Pimentel, presidente do Sindeste. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde aqui ao pessoal da mesa, professor Stalin, Claudinei, Altair, para citar todo mundo, né? É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Vamos começar aqui, Claudinei, você disse que tem boas notícias? Vamos começar com boas notícias. São boas notícias? Sim, sim. Começar com as boas. Com certeza. Começar o programa com boa notícia, depois a gente parte para coisas não tão agradáveis. Vamos lá. A gente vem numa briga aí que todo mundo está acompanhando, várias vezes falamos nesse programa com a direção da Uzi Minas, né? Onde a empresa, em maio, anunciou aí uma demissão de 60% do seu efetivo, 900 trabalhadores, e a gente vem num embate jurídico aí desde esse período. A direção do sindicato não assinou nenhum acordo com a empresa em relação à redução de jornadas e salários, apesar de a gente ter composto aí um acordo acima da própria MP, tanto da 927 como a 936, mas houve um impasse por culpa que a empresa, além de querer reduzir salário, ela queria também demitir trabalhadores. E o sindicato recuou, não assinou nenhum acordo e começamos aí a briga judicial.
conseguimos na época, né, quase 5 decisões favoráveis aos trabalhadores, ao sindicato, que ela não poderia demitir. Mas, infelizmente, o mês passado, o desembargador de Brasília, o Aloysio, ele deu a decisão aí para a Usiminas favorável, suspendendo, não interrompendo a liminar, ela só suspendeu a liminar até o julgamento em segunda instância, o que ocorreu ontem, né? E ontem o colegiado do Tribunal na Segunda Região, por 10 votos a 0, deu favorável à direção do sindicato e aos trabalhadores. Portanto, desde ontem, a Usiminas não pode mais demitir nenhum trabalhador. A empresa, nesse período, ela demitiu quase 400 trabalhadores, né? A gente tem audiência dia 28 em primeira instância, onde a gente também vamos esperar o acórdão sair desse julgamento de ontem, para a gente solicitar na Justiça a reintegração desses trabalhadores demitidos. Eu ia perguntar justamente isso, são quase 400 trabalhadores, cerca de 400 trabalhadores. Quase 400 trabalhadores demitidos aqui na usina de Cubatão. E pode haver aí a reintegração dessas pessoas, né? Sim, o que a gente vai pedir para a isso, Justiça é que eles sejam reintegrados. Porque a Usiminas, desde o início, ela mentiu. Mentiu para a população da Baixada Santista e mentiu para o próprio judiciário. A empresa, ela tem capital para bancar o salário desses 400 trabalhadores, desses 1.600 que ela tem na planta aqui de Cubatão, por 77 anos. São 1.600 trabalhadores 1.600 trabalhadores hoje na usina de Isso. E qual é a finalidade? É para zerar isso, Claudinei? Porque não dá para entender, né? A finalidade da empresa, na realidade, o intuito dela é terceirizar as áreas. Todas? Todas. Depois de 10 dias que ela tinha demitido esses 400, ela já foi para cima das contratadas, para as contratadas começarem a contratar trabalhador para ocupar o lugar desses trabalhadores. No Parque Industrial hoje ali da Usiminas, além dos 1.600 trabalhadores que tem aí diretos, quantos mais terceirizados tem hoje? Hoje, terceirizados tem abaixo de 400 trabalhadores. 400. A intenção da empresa, então, seria... Terceirizar tudo. Terceirizar quase tudo. E esses trabalhadores que ficaram no local, a empresa está obrigando esses trabalhadores a treinarem em outras funções. O trabalhador hoje dentro da usina ele vai fazer múltiplas funções. Já estamos preparando um dossiê para o MPT para também denunciar o que a empresa está fazendo. O intuito dela é realmente trabalhar com enquadro enxuto para aumentar o seu lucro. Nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa com o Claudinei e ele estava contando aqui um absurdo, uma agressão, uma violência com trabalhadores na Renault de Curitiba, é isso, Claudinei? Isso. Queria que você contasse aí o que aconteceu na Renault. Os trabalhadores de Curitiba, junto com a ação também do Sindicato de Curitiba, eles também tiveram mais de 760 trabalhadores foram demitidos naquela planta, na unidade em Curitiba, onde a direção da empresa, para demitir os trabalhadores, elas foram no local de trabalho, na linha de produção, arrancando o crachá de trabalhador por trabalhador e falando para o trabalhador que ele estava demitido, que ele não poderia sair pela porta da frente da empresa. Sairia pelos fundos por culpa do crachá não passar. Automaticamente, os trabalhadores, vendo aquela situação, se revoltaram, se mobilizaram dentro da empresa e pararam as suas atividades e foram para fora e chamaram a direção do sindicato, né? Hoje eles têm uma decisão favorável, onde foi nula essas demissões, e os trabalhadores estão brigando aí, lutando para manter os postos de trabalho. Fábio Pimentel, é uma agressão, né? Um desrespeito total com a classe trabalhadora, né? Eu não estou dizendo isso aqui porque sindicato não é isso. Estou dizendo que é um trabalhador que está lá, o cara mete a mão no peito dele, arranca o crachá, fala, sai pela porta do fundo. Onde é que a gente chega, né? Pois é, isso é prática aí dos maus patrões que se aproveitam, inclusive, do problema pandêmico que a gente vive, o mundo vive esse problema, para demitir. Por exemplo, aqui não teve agressão, mas teve demissão. É evidente que se esconde atrás da pandemia, ou tentando colocar a pandemia como culpado pelas demissões, demite o trabalhador, aí terceiriza. Logo depois terceiriza. Quer dizer, onde é que a pandemia estava atrapalhando? Tudo vai na conta da pandemia e, na verdade, o que a gente tem são aí pessoas no comando algumas, né? Não vamos generalizar também, mas nós temos pessoas no comando das indústrias que se aproveitam. O problema está no pequeno empresário.
no pequeno empresário, no comerciante, esse sente o problema, sente a pandemia na pele. Não tem jeito. Esse a gente tem que convir que precisa de ajuda mesmo. Agora, o grande empresário não precisa não, tem suporte para aguentar muito tempo, como o Claudinei falou aqui. E assim, é aquele tal negócio, né? O que o Paulo Guedes falou, só para a gente falar um pouquinho do Paulo Guedes. Para ajudar pequeno para quê? Vamos ajudar o grande, porque o grande não tem problema mesmo, volta mais, né? Ô, doutor José Stalin, essa questão de terceirizar tudo aí, né? A terceirização, realmente, em alguns locais ela funciona até muito bem e é viável. Mas quando você pega um parque como Uzi Minas e tenta tudo terceirizado, né? E você coloca aí, são 400, quando 400 trabalhadores vão para a rua, nós estamos falando aqui no mínimo de 1.200 pessoas, né? Diretamente atingidas. Isso teria que ter um respaldo de uma lei que pudesse assegurar esse tipo de coisa, né? Ou tem? Infelizmente não temos. Não tem? Não temos. Não temos porque desde que foi estabelecida essa reforma trabalhista, a partir de novembro de 2017, tudo pode acontecer. Na verdade, o objetivo é desregulamentar totalmente as relações de trabalho. Na verdade, como eu falei do poeta econômico, Paulo Guedes, na verdade, quando se quer comparar o Brasil com os Estados Unidos, que é o sistema totalmente desregulamentado, ou minimamente regulamentado, o que acontece aqui é exatamente a precarização excessiva, na verdade, a criação da escravidão aqui no Brasil. E o que nós estamos assistindo, isso é só o começo. Ainda vem coisas piores aí pela frente. Porque nos Estados Unidos, como eu falei tempos atrás, uma média de salário de 12 mil reais em nossa moeda, comparando com 1.000 reais que ganha o trabalhador brasileiro, não se pode falar em reforma trabalhista, nem pode se falar que aqui o brasileiro tem excesso de direitos. Ele tem um excesso de direitos e ganha 1.000 reais. Lá não tem e ganha 12 mil reais, que dá para, evidentemente, sobreviver muito bem. Nós estamos num descompasso. E se a comparação é com um país mais rico, mais desenvolvido, culturalmente diferenciado do nosso, também pela história e os filmes que a gente assiste de 1900 antigamente, a gente pode observar o seguinte, que lá o começo era na base do gatilho, né? O faroeste norte-americano. E isso daqui vai acabar acontecendo com essa desregulamentação. E é o primeiro passo para uma convulsão social. É assim que eu vejo um quadro muito horrível, negativo, que nós estamos nos avizinhando. Então, o que nós observamos aí em relação ao Uzi Minas, e outras empresas também vão nessa mesma toada, é exatamente isso, precarizar totalmente o trabalho, porque a terceirização, a substituição da mão de obra organizada, economicamente não tem muita diferença. O problema aí é de mando para uma futura precarização, né? Ou seja, diminuir totalmente os custos da empresa e, por outro lado, aumentar o lucro. Eu sempre falo que essas grandes empresas não têm dono, porque, na verdade, os donos são as assembleias de acionistas que determinam o lucro e eles contratam profissionais que vão exatamente aplicar situações assim, vexatórias até, entendeu? Prejudicando trabalhadores e, na verdade, criando um problema social. A assembleia é muito fria, né? Quando você faz uma assembleia, exatamente, ela é muito fria, porque ninguém... Ali nós estamos numa assembleia e as decisões são tomadas em conjunto, né? Fica muito difícil. Claudinei, só para a gente, antes do intervalo, não houve um acordo entre o seu sindicato, os sindicatos metalúrgicos e a Uzi Minas da última vez, para que não houvesse mais dispensa, para que não houvesse mais terceirização? Ficou acordado alguma coisa nesse sentido? Não. A gente teve uma demissão em massa em 2015, né? Onde a gente brigamos aí, né? Fomos para a porta da empresa, até na época eu fui preso até na frente da empresa, né? Que infelizmente o capital, quando chama a polícia está lá para atender, né? Tinha 250 policiais esperando o sindicato chegar na portaria da Uzi Minas, né?
houve um acordo no MP onde os trabalhadores saíram com algum benefício, né? Que ela fechou a linha primária. E de lá para cá não tem mais nenhum acordo com a empresa em relação a demissões. E o sindicato não vai fazer nenhum acordo com demissões, né? Vai esperar realmente Que vamos esperar. Não tem acordo, porque o que a Uzi Minas quer, o intuito realmente é reduzir o valor da sua mão de obra, né? Ok. Não que a gente, o sindicato, todo mundo aqui é contra a terceirização, né? Hoje está na lei, que nem o Sim. próprio Stanley falou. O problema nosso é que a empresa, ela terceiriza e quer reduzir e arrochar ainda mais o salário do trabalhador. Aí complica. É uma vergonha numa empresa siderúrgica, um trabalhador metalúrgico ganhar um salário de R$ 1.200. Deixa eu fazer um intervalo aqui. Eu estou conversando hoje com o Claudinei Gatto, o Fábio Pimentel e o José Stalin. E nós voltamos depois do intervalo para falar sobre trabalho e vamos falar também do veto presidencial aqui ao funcionalismo público. Volto já. Bem, estamos de volta aqui no Ponto de Vista desta sexta-feira, 21 do mês de agosto, com o advogado trabalhista José Stalin, o Fábio Pimentel, presidente do Sindeste, e o Claudinei Gatto, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E a gente conversava aqui, o Claudinei dizia, né, que a intenção realmente do empresariado, nesse caso da Uzi Minas aí, do empresário, né, da empresa, é que realmente arrochar o salário, é diminuir o salário, né? É diminuir o salário. Não é só terceirizar o problema é que quando você terceiriza, o que era X passa a ser menos Y, né? E sim, isso não é só o problema da Uzi Minas, isso de todas as grandes empresas, né? A intenção de terceirizar é para arrochar ainda mais o salário do trabalhador e diminuir os direitos desses trabalhadores. Se tem empresa que quer terceirizar um local, venha conversar com o sindicato, que os trabalhadores terceirizados tenham os mesmos direitos dos trabalhadores próprios. Sem problema nenhum, Essa né? é a discussão. É. Isso que a empresa não quer, né? Ela quer, na realidade, terceirizar para diminuir o seu custo. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui, mas a gente continua na mesma linha. Eu queria falar com o Fábio Pimentel. O Fábio, a manutenção do veto do Bolsonaro ao reajuste funcionalismo, como é que vocês veem isso aí? Uma boa? Ficou bem para todo mundo ou não? Bem mal, né? Só se for. Mas é fruto aí Ficou caro isso para ele, né? Ontem, então, eu vi na televisão, os caras puseram no papel. Havia uma reclamação de alguém do PSL, de uma deputada do PSL, reclamando que o presidente agora quer voltar para o PSL, mas pagou lá o Centrão, dando um bocado de cargo para o Centrão para arrumar a sua bancada, né? Para arrumar sua bancada de esteio ali. Na verdade, isso é fruto da negociação. E nós vemos, foi na cara de todo mundo viu, ele comprou a bancada mais fisiológica, né, da Câmara? Da Câmara, e aí vai, porque é um absurdo. Aí ele vai ganhar tudo mesmo, porque os caras vão votar ceguinho, que não querem nem saber, votar como o chefe manda. É um absurdo. Os caras aprovam, a lei saiu da Câmara daquele jeito, saiu do Senado, saiu do Congresso daquele jeito, permitindo o aumento salarial, e foi para o presidente veta, aí volta para a Câmara, e a Câmara com uma facilidade assim terrível, né? Numa votação só, aprova, ou melhor, aprova o veto, quer dizer, não derruba o veto, mantém o veto. E aí a gente fica aí impossibilitado de ter, os trabalhadores públicos ficam impossibilitados de ter aumento, tá? Não é reposição salarial, reposição inflacionária a gente discute de outra forma, mas aumento, pelo menos é o nosso entendimento. E aí aqui, se a gente for pegar aqui para Santos, em Santos nós não tivemos, porque a nossa database cai justamente no meio caiu não, que ela é sempre 1º de fevereiro. A pandemia caiu justamente durante as nossas negociações, acabaram sendo suspensas, e agora a administração alega que não pode dar aumento, apesar da negociação ser de fevereiro, né? Ser relativa a fevereiro, e a lei permitir, quando a questão é anterior a 27 de maio, a administração alega não poder dar o aumento em função da lei da LC 173. Inclusive, nós tivemos uma audiência no TJ ontem, provocada por nós, para tentar
viabilizar algum acordo, mas a administração manteve o pé firme, diz que não pode, que entende que não dá, e nós mandamos distribuir, para garantir direito, nós pedimos, né? Mandamos, não. Pedimos para distribuir a ação e agora a Justiça vai decidir se pode, se não pode, além daquilo que a gente decidir fazer aqui em Santos. Mas aqui é pior, porque se nós não tivermos aumento, não tivermos o devido aumento lá em fevereiro, isso é em relação a 2019. Então nós vamos ficar não 2 anos, porque seria o normal, é o que o Paulo... Normal não, né? O normal, Paulo Guedes, seria o que a lei determina, nós vamos ficar 3 anos sem aumento. Quer dizer, é um massacre da classe trabalhadora. A gente vai pagar todos os déficits aí do governo, de todo mundo, por conta da pandemia. Ô Fábio, para a gente colocar aqui o outro lado, e eu quero fazer aqui esse papel agora, as pessoas dizem o seguinte, né? Algumas pessoas dizem o seguinte, a classe trabalhadora, no geral, o funcionário público já tem estabilidade, né? Sabe que no fim do mês não vai ficar sem o pagamento. Que não seria justo, nesse momento, conceder esse aumento ao funcionalismo público em detrimento dos demais trabalhadores do Brasil. Como é que vocês veem isso? Esse é o argumento do Paulo Guedes. Não. De outras classes trabalhadoras também, né? Todo mundo queria o aumento, eu também queria. Eu vou te responder. Não que eu concorde com o Paulo Guedes, ou concorde com qualquer um que pense dessa forma. Não. Mas esse é o argumento do Paulo Guedes. E serve de 27 de maio para frente. Por que eu tenho que pagar com aquilo que me é devido de 2019 num acontecimento que se deu em 2020? Não tem lógica. Agora, não querendo se estender, para falar um pouquinho de estabilidade, estabilidade é um instrumento jurídico que o servidor público já teve alguma vez na vida, lá para os idos de 1900 e nada. Hoje não tem. Hoje qualquer servidor público tem regramento para se mandar embora o servidor público. Tem que ter o direito à defesa, à ampla defesa, ao contraditório, etc, etc. Mas o servidor público pode, a qualquer momento, ser demitido. É só pegar os diários oficiais aí do ano passado, não tinha pandemia, mas o seu Paulo Barbosa mandou uma porrada de servidor embora. É só ver as demissões. Então, esse negócio de estabilidade é argumento de quem não tem argumento. O fato é que nós somos os trabalhadores iguais aos outros. Podemos ser mandados embora, sofremos com a defasagem, sofremos com a inflação e temos problemas para botar o pão de cada dia na nossa mesa, igual a qualquer um. Portanto, falar de aumento é coisa normal para qualquer trabalhador e eu defendo qualquer classe trabalhadora que venha reivindicar aumento salarial. José Stein pediu a palavra aqui. José Stein, pois não. Nesse sentido ainda. Vou fazer uma colocação. Diga lá. Porque num país como o nosso, em que existe uma inflação, né? O pessoal, não existe, né? Ela está disfarçada. Todas as databases, ou seja, anualmente, toda categoria tem uma database. Na verdade, quando se fala em aumento, na verdade não é aumento. É uma reposição ou composição daquilo que se perdeu com a inflação. Né? Então, outrora se falava em atualização de valores e também aumento real. Hoje, já há algum tempo, o tribunal já vem desconsiderando essa questão do aumento real. É só o reajuste ditado aí pelos índices econômicos, etc. Que, na verdade, pelo menos em tese, faz a reposição daquilo que se perdeu. Na verdade, quando você fala em aumento, você não está aumentando nada, você está recompondo o que você perdeu. Anualmente, é exatamente isso que acontece. Agora, no momento atual, a coisa ficou interessante, porque muitas datas bases começaram lá atrás, já começou no tempo da reforma trabalhista, as databases que foram vencendo, que começaram as negociações, na verdade vieram transbordar agora para o período da pandemia. Sim. Então existe aqui um saldo remanescente que tem que ser reposto. Agora, se vai ser pago ou se vai ser creditado de uma só vez, ou não, ou diferido para uma outra época, é uma questão de negociação. O que não pode é falar assim, não. Nós temos que conversar e temos que acertar.
Porque, na verdade, como eu falei, nós estamos repondo aquilo que foi perdido lá pela inflação. É o que muita gente diz, doutor, não, nesse caso aqui, será que não é o momento do funcionalismo também dar sua cota de contribuição? Quer dizer, se todo mundo está sofrendo aí, o funcionalismo também não pode pagar um pouco dessa conta? Nesse aspecto, eu também observo o seguinte, por isso que eu falei, depende da negociação. Por quê? Porque, na verdade, o que nós estamos observando aqui, que a conta aqui no Brasil, quem paga é sempre o trabalhador. Sim, não, o trabalhador sim. Sempre o trabalhador. Agora, nós temos aqui o poder, nós temos o poder executivo, o legislativo, o judiciário, tem que haver e o povo trabalhador. Não, são 4 itens. Por que não há isonomia entre todos eles? Na verdade, o que está acontecendo é isso, só um paga a conta. Agora, a questão do aumento, como eu falo, é devido, tem que fazer, mas talvez a ótica não seja, vamos dizer, a questão semântica aí de usar a expressão aumento. Na verdade, é a recomposição daquilo que se perdeu. Agora, pagamento tem que ser diferido, negociado, etc., por uma oportunidade em função da pandemia. É outra conversa. Claudinei, como é que você vê essa... A grande realidade, acho que o povo brasileiro ele tem que parar um pouco de acreditar aí nessas redes sociais, né? Porque professor é funcionário público, ele tem que ter aumento. Né? Professor é funcionário público, trabalhadores que trabalham em creche, né? Tem que ter aumento. Infelizmente, a população, ele vê a classe trabalhadora que está ali para atender a população, que são os mais prejudicados. Agora, vê se o prefeito mexeu no salário dele, se os vereadores deram a sua contribuição. Né? Então, tem que parar os trabalhadores de jogar um contra o outro. Né? São trabalhadores que nem a gente, estão ali atendendo a população, faz o trabalho dele e a gente está apoiando essa luta deles. Né? Tem que ter realmente a garantia da database desse pessoal. Se tiveram perca, o problema hoje é que ninguém vê dessa maneira, acredita muito em, infelizmente, essas mídias podres. Né? Que eu falo, eu estava escutando hoje o Cláudio Humberto, cara, dá até vergonha, dá vontade de pegar o rádio ali e dar no cara. Que é vergonhoso o que eles fazem com a população. Fazem uma lavagem cerebral, mas o judiciário, que nem você falou, Stanley, não dá a sua contribuição. O juiz tem 2 meses de férias no ano. Qual o trabalhador que tem isso? Auxílio paletó. Quem tem isso? Auxílio moradia. Ninguém tem mais nada, o trabalhador está perdendo tudo. É o momento de união da classe trabalhadora. A gente tem que estar unido para a gente manter os nossos direitos, porque daqui a pouco a gente perde tudo. É a grande realidade. Olha, eu só colocar aqui a pergunta do Jorge Firmino, ele diz o seguinte: é o país do salário mínimo para todos, para quem está na ativa e na aposentadoria. Ainda é só o começo. E ele faz uma outra pergunta aqui. Saiu caro para o trabalhador o fim do imposto sindical. O governo usou isso e o trabalhador acreditou que o sindicato estava na rua para defender o dinheiro do imposto e não para combater essa reforma que retirou vários direitos. Perguntei do Jorge Firmino, a colocação dele na realidade, né? Bom, eu já comentei isso aqui na mesa, né? Eu acho que a única coisa que foi boa nessa reforma trabalhista foi realmente acabar com o imposto sindical. Do meu ponto de vista, porque infelizmente tem muitos sindicatos que não iam para a sua base. Ficavam ali encostados, infelizmente mamando ali no sindicato e não ia fazer sócio e procurar realmente os seus associados, os seus trabalhadores, conversar o tete a tete. Né? Houve sim um lobby da mídia, né? Todo mundo falando imposto sindical, imposto sindical, imposto sindical, e acabou o trabalhador caindo nisso, né? Jogando a população contra o sindicato. Né? Na realidade, o sindicalismo hoje no país ele tem que mudar, né? Mudar a sua estratégia, ir para a rua, parar um pouco de pensar em política. Né? Um sindicalista sério, que na realidade, infelizmente, tem alguns sindicatos que vão parar agora e alguns diretores ser candidato a alguma coisa abandonam a sua base. Vão fazer campanha. Foi o que aconteceu, na realidade, com o PT, com a CUT. Alimentava ali a CUT e esqueceu da classe trabalhadora, o que deu essa desgraceira toda para cima dos trabalhadores. Né? Os trabalhadores têm que estar unidos com o seu sindicato, cobrarem a sua direção para atuarem. Tem que estar ali, presente, acordar cedo, fazer assembleia, chamar os trabalhadores, fazer piquete, fazer de tudo para manter o direito desse pessoal. O sindicato
O Pimentel, o sindicalismo hoje tem que ser modernizado, tem que ter uma nova mentalidade, como colocou o Claudinei aqui. Aquele velho sindicato antigo já não existe mais? Forçosamente, né? Não tem outro caminho. Na verdade, só para te dar o exemplo, aliás, deixa eu só falar, o que o Jorge deve ter querido falar aí no comentário dele, o Jorge que esteve aqui com a gente, né, da última vez, que eu estive, ele deve ter querido dizer que transformaram o movimento contra a reforma trabalhista num movimento contra o fim da mídia, né? Em geral, contra o término do imposto sindical. E aí, até os trabalhadores não aderiram, porque os trabalhadores acreditaram nessa mentira e hoje estão sentindo na pele o que a gente estava fazendo lá. Mas, para te dar um exemplo, como eu ia dizendo, nós estamos mudando. Por exemplo, o sindicato hoje tem uma live onde vai discutir com a categoria às 9 horas da noite. Nós fazemos todas as sextas-feiras às 9 horas da noite. Vamos discutir com a categoria, porque não dá nem para fazer assembleia direito, por enquanto. Então, a gente vai discutir com a categoria numa live. Isso é uma modernização. Eu sou meio antigo, porque quem mexe com esses negócios, a molecada lá, eu só apareço, porque nem ligar eu sei. Eles ligam lá, eu vou e participo da live. Mas é uma coisa que eu nem pensava algum tempo atrás. E hoje nós estamos nos utilizando dessa ferramenta para melhorar a sintonia, a comunicação com a categoria. Quer dizer, é uma mudança. Estamos mudando, sim, nós vamos ter que reinventar cada vez mais. Agora, o Claudinei colocou aqui um fato muito importante aqui, que era a utilização dos sindicatos como plataforma política. Realmente isso aconteceu e a gente assistiu isso diversas vezes, né? E o trabalhador ficava à mercê disso, à margem disso, né? Usava-se o sindicato, a plataforma, né? Toda a estrutura do sindicato para uma plataforma política. Quem perdia com isso? O trabalhador. Para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com os convidados. Ponto de vista de hoje, recebendo aqui o advogado trabalhista José Stalin, o Fábio Pimentel, do Sindeste, e o Claudinei Gatto, do Sindicato dos Metalúrgicos. Nós estamos falando aqui de greve e os Correios estão parados, né? Doutor Stalin. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. É um sindicato que eles falam, chapa branca, né? Ele sempre gozou de benefícios que outros não gozaram e não gozam. Então ainda existe um resquício aí de umas atividades políticas anteriores tal, que estão persistindo ainda. Isso daí vai, na verdade, ocasionar o seguinte, a privatização desse meio de comunicação. Vai apressar essa privatização? Vai apressar. Com certeza vai. Vai apressar. Agora, eu gostaria de fazer uma colocação em relação a essa questão do sindicato. O nosso sistema jurídico, trabalhista, nós herdamos da Europa. Não herdamos dos Estados Unidos nem da Inglaterra. Lá naqueles países existem sindicatos fortes e existe a participação dos trabalhadores nesse sindicato, porque eles entendem que há necessidade de alguém para negociar salários, condições de trabalho, etc. e tal. As greves são até violentas, muito mais violentas do que aquelas que ocorrem aqui no Brasil. E lá o povo silencia, aqui não, aqui é vândalo, é isso, aquilo, o povo ainda fica contra. É muito estranho. Então eu acho que é questão de cultura, porque na verdade o brasileiro, o trabalhador brasileiro, ele quer que tudo se resolva em favor dele, tudo caia do céu. Ora, o sindicato é um interlocutor que tem que ser remunerado por alguém. Agora, se não houver uma instituição de sustentação disso, como existia, como ainda existe, porque não foi extinto, os sindicatos desaparecem. Não só os bons sindicatos, como os maus sindicatos. Todos. Porque, na verdade, o que há necessidade é um elemento que lute por esse equilíbrio. Agora, de um modo geral, o trabalhador, ele não quer, ele só reclama quando a coisa está ruim, aí ele vai lá cobrar o sindicato. Aí você pergunta, o que você fez pelo sindicato? Nada, nada. Ele só vai lá no sindicato reclamar.
Agora, ele contribuiu? Não contribui nem nada. Então, ele quer benesse, ele quer tudo de graça, tudo. Na verdade, o sindicato é uma entidade de direito público privada, entendeu? É uma empresa criada pela lei, né, e pelo sistema legal que nós temos aqui, para defender o interesse do trabalhador. Proteção Agora, e interlocução. a questão da administração dele, aplicação de recursos, É isso outra compete ao trabalhador. Ele tem que participar. Lá na Europa, onde está a nossa origem, o que acontece? Lá eles participam, lá eles têm participação efetiva, aqui não tem. E reclama aí de R$3 por mês, que você multiplica por R$36, quer dizer, preço de cafezinho aqui que o sujeito joga fora todo dia. Eu não consigo entender essa dissociação do trabalhador do elemento criado para defender os interesses dele. Não consigo entender. Falou dos sindicatos da Europa e eu me lembrei aqui da França, né? França. A França é muito forte, né? Muito tem forte. Um sindicato fortíssimo e muito atuante. Tem né? uma empresa de origem francesa aqui no Brasil que usa e abusa da condição, cria 1000 problemas, entendeu? Aí eu pergunto, será que lá na França é assim? Né? Não, aqui eles acham que é terra de ninguém, vale o que eles querem. E assim por diante, né? Bom, eu te falar de uma linha de crédito aqui, e eu gostaria que o senhor falasse que é do Pronamp para os pequenos microempresários. Né? Os empresários reclamavam, estão reclamando ainda, de que esse dinheiro não está chegando, né? Não chega. Chega para a grande empresa. O Fábio Pimentel colocou lá, coisa do Guedes, né? Que ele falou, pequeno, não há problema. Vamos socorrer o grande. É lógico. O grande é que é importante, volta, né? Que arrecada, né? Então, o Pronamp está funcionando agora, está chegando já no micro e no pequeno empresário, o doutor Stein? Olha, eu acredito que agora vai funcionar, porque a lei, a 13999, é de 18 de maio. E ela foi agora ela foi alterada agora por uma lei, o número dela eu vou pegar aqui, a lei 14.045, que é agora do dia 20 desse mês. Então, eles, na verdade, incluíram aqui os profissionais liberais. Então, na verdade, em função dessa crise criada pela pandemia, o governo, em relação aos trabalhadores, ele criou esse sistema de manutenção, né, de R$600, etc., que já foi prorrogado uma vez pelo decreto 10.422 e vai ser prorrogado mais uma vez, porque a pandemia ainda continua. Mas nesse valor de 600? Acredita nisso? A dúvida é com esse próximo decreto, que já está uma semana sendo gestado lá Disseram que 600 é muito, 200 é pouco. Entendeu? O governo diz que pode quebrar, porque são 50 bilhões que são destinados a esse programa e tal. Muito bem, mas então, se o governo resolveu socorrer aqueles necessitados, muito bem. Agora, é preciso também gerar mais empregos. Quando você não gera emprego por lei, decreto, você tem que propiciar situações na economia que façam gerar os empregos. Essa que é a questão. Então, o governo fez essa lei 13.999 no dia 18 de maio. Quer dizer, criando uma linha de crédito exatamente assim, para dar subsistência, amparo e até ampliação dos negócios, visando o quê? O aumento de emprego. Né? Então, aquelas empresas que tinham, por exemplo, o ano base de 2019 é o referencial. O lucro dela, 30%, é o valor que o empresário poderá obter de financiamento para pagar em 36 meses, 36 prestações, e a taxa de juros baixíssima, porque é o valor da Selic, que agora está em 2%, 2,5%, né? 2,5%, e mais juros de 1,25% anuais. Quer dizer, é realmente tentador. Bom, isso daqui já está no papel e tem que funcionar. Já está gestando aí, já praticamente há 2 para 3 meses. Agora, o governo precisa, evidentemente, materializar isso daí, porque a distribuição disso é via
a partir do Banco Central, vem os Banco do Brasil, Caixa Econômica e todos os bancos da rede privada. E assim por diante. Então, eu creio que vai funcionar dentro de um mês vai funcionar. Porque da primeira vez esse dinheiro não chegou para as pequenas e as pequenas empresas e microempresas. O Claudinei. Vamos lá, falando aí da greve dos Correios, né? Já está indo para o 3º dia, né? Eles vêm num embate aí com a direção do Correio, que hoje o Brasil, todas as estatais aí é general, né? Que pelo Correio, se eu não me engano, é o general Floriano Peixoto, né? Os trabalhadores ano passado o próprio Tribunal Superior aí foi contra a federação e aos sindicatos, onde eles tiveram um prejuízo de quase 50% no seu plano de saúde, né? Hoje, se não me engano, é um plano coparticipativo do Correio, onde eles pagam 30%. Por que os trabalhadores pararam, né? Pararam porque a direção, o governo, ele quer tirar de 79 cláusulas da convenção coletiva, ele quer mexer em 70. É a grande realidade. O que o governo faz, tanto com os Correios como com as outras empresas estatais que ainda existem, é tentar jogar a população contra. Hoje, a gente paga por encomenda e não é entregue. Qual população que comprou alguma mercadoria e tem que buscar na porta do Correio? Não é culpa do carteiro, não é culpa do funcionário. O governo não investe em nada. A gente tinha um dos melhores sistemas de Correio do mundo. Quem não lembra disso? A gente tinha. Então, o governo, ao longo dos anos, tanto com o PT, outros governos que passaram por lá, acabaram com o Correio. Não contratam ninguém. Vocês vão nas agências, as agências estão se desmontando por falta de investimento. Então, os trabalhadores estão corretos na greve. 80% dos trabalhadores que entregam encomendas estão parados, que é a mina de ouro do Correio. Hoje ninguém mais entrega a cartinha. O Correio vive de encomenda, onde a população paga e não recebe na sua residência. Então, tão parado, tão certo nessa mobilização, e os metalúrgicos estão apoiando essa greve. Porque só lutando se consegue êxito. O Claudinei lembrou aqui que alguns anos atrás, quando a gente queria falar que alguma coisa era muito bem organizada e funcionava bem, a gente falava, olha, aqui no Brasil, ó, é que nem os Correios e o metrô. Lembra disso? Lembro. Porque o metrô também, você pode falar o que você quiser, né? Mas o metrô de São Paulo, principalmente, ele é impecável, né? Ah, tá um pouco caro até, aí é outra discussão. Mas que você falava nessas duas empresas e o Correio era o Correio. Hoje... E será que, Claudinei, nesse sentido aí, não é uma pressão do governo também, que é para privatizar já o governo? Essa é a ideia. Correio, né? Essa é a ideia do governo. E o trabalhador fazendo essa greve, quer dizer... Não, eles têm que parar. O trabalhador... Tem jeito. A única força que o trabalhador tem é a mão de obra. Ele tem que parar. Que, infelizmente, o governo ele só vai se mexer quando vê a produção parada, né? Então, o trabalhador, ele parando, ele vai ter êxito na conquista dele. Infelizmente, hoje a gente sabe que o tribunal hoje, a gente não pode mais contar com o tribunal, porque o TST é uma vergonha que a gente tem no judiciário hoje, que eles mesmo não se entendem, né? É uma vergonha a situação que a classe trabalhadora está passando hoje no momento, né? Por culpa desse desentendimento todo, né? Que vem aí, várias decisões favoráveis, as empresas fazem o que quer e o TST é a favor das empresas, né? Mas o trabalhador, ele realmente tem que se mobilizar, lutar, porque se não lutar, daqui a pouco a gente só está trabalhando para ganhar um cafezinho de manhã. Hoje, infelizmente, com R$100, a gente só compra 3 quilos de carne. 3 quilos de carne. A gente estamos perdendo, o valor da nossa moeda já era. A gente não tem. O trabalhador que ganha um salário mínimo, ganha 2.000, para o capital é muito. Para a prefeitura, está ganhando bem. Não está, o trabalhador não consegue viver. Então, o que esse país realmente precisa é a todos os sindicatos se unirem e a gente fazer uma grande mobilização nacional. Porque quando as máquinas estiverem paradas, o governo e os empresários vão respeitar a classe trabalhadora. É a grande realidade, né? A gente precisa se unir, esquecer políticas. Central A, Central B, se realmente uma política séria, os sindicatos se unirem e fazer uma grande mobilização. Porque a gente não tem mais nada. Essa reforma trabalhista já acabou. O trabalhador hoje não se aposenta mais com a reforma da Previdência. A gente vai morrer até trabalhar, né? De trabalhar aí não vai ter nada. Então a gente precisa se unir e fazer uma grande mobilização nesse país. Porque não dá mais para suportar o ataque que o trabalhador vem sofrendo ao longo desses anos.
Ô Fábio, e nessa pandemia, né? Nós estamos aí vivendo uma pandemia, o mundo inteiro está vivendo, o Brasil vivendo ainda mais, né? O Brasil hoje paga um preço caríssimo por essa, talvez, incompetência, não sei o quê, mas tem muita coisa errada que nós poderíamos ter tomado lá no início, né? Conta disso, vimos o que estava acontecendo com os outros, mas é outra história. Mas nessa pandemia agora, é o momento da gente também parar tudo ou dá para esperar o fim do ano, o ano que vem? Como é que o seu sindicato vê isso? Como é que você vê isso? Você tá falando em relação à greve? Dá tudo, né? Você tem que parar, ou quando tiver que parar, tem que parar mesmo, não tem essa. Você não pode... É o que o Claudinei acabou de falar. Você compra 3 quilos de carne com R$100. Não adianta querer dizer que reposição inflacionária não é importante. Porque se você ganha 1.000 hoje, quando chegar no ano que vem, tu ganha 900, cara. E o teu poder de compra caiu. Não tem essa de dizer que chegou a hora do trabalhador público pagar a sua conta. Agora é o momento pandêmico, o trabalhador público tem que pagar a sua conta. O trabalhador público... Eles dizem dar cota de contribuição, né? Você tem que dar cota de contribuição nesse momento que os outros trabalhadores não têm essa estabilidade, não têm o... A cota de contribuição do trabalhador público é com sangue, companheiro, é morrendo. Porque quem está lá na frente de combate da pandemia é um trabalhador público. Claudinei citou o professor, citou bem citado, porque os professores foram obrigados a tirar férias esse ano e não receberam o abono de férias aqui em Santos. Tá? Mas tem os médicos, tem os enfermeiros, vai ver quantos enfermeiros estão contaminados. Sim. Quantos médicos estão contaminados. Só na minha diretoria eu tenho 5 contaminados. E a gente que está lá lutando a nossa cota, a gente paga em morte, paga em sangue. Não tem esse negócio, sabe? Isso é discurselho. Não é discurso, é discurselho. A nossa cota a gente paga sendo mandado embora quando não tem dinheiro, porque se faltar dinheiro nós também não temos trabalho, não tem estabilidade para isso. A gente paga ficando 2 anos sem aumento pela conta do Paulo Guedes e a gente paga ficando 3 anos sem aumento pela conta do outro Paulo aqui embaixo. Onde é que está? Que negócio é esse de nós temos que pagar a cota? Só nós pagamos cota? É só o trabalhador que paga a cota. Infelizmente, quando se dá esse discurso chegou a hora do trabalhador público dar a sua parcela de contribuição, a sua cota à parte, acaba que próprios trabalhadores de outras áreas acabam comprando esse discurso. Isso tem que acabar, gente. Trabalhador é trabalhador, seja ele público, privado, informal. Porque se você for ver direito, o dono de lojinha, ele não é empresário, não é pequeno empresário, ele é trabalhador, pô. Ele só é um trabalhador diferente. O cara lá, o acionista da Uzi Minas é empresário. O dono de loja não é empresário. Aí fica pensando que é empresário, ou ficam caracterizando como empresário para dar uma diferenciação. E eu vou dizer mais uma coisa. Doutor, eu gostaria de ter a sua esperança, ser assim esperançoso como o senhor. Eu acho que não vai dar certo, porque o governo já declarou, não publicamente, né, mas acabou virando público, que a intenção não é ajudar o pequeno empresário. Então não vai chegar. Esse empréstimo não vai dar certo, como o outro também não deu. Só para encerrar aqui, até passando para o doutor José Stalin, os decretos regulamentando as leis para a pandemia, né, foram decretos por prorrogação. E já está vencendo aí, não é? Se não renovar... Já venceu, vai ter que... O governo, como eu falei há pouco, está gestando aqui mais uma prorrogação, né? Porque a anterior, que é de julho, né, ela alterou a questão da suspensão e da redução do salário para 30 e 60 dias, né? E evidentemente que a pandemia, ou os efeitos da pandemia continuam. Então eu penso que até dezembro haverá muitos decretos ainda. Outros decretos. Claudinei, para encerrar, gostaria que você ficasse à vontade para... dar um recado para os trabalhadores metalúrgicos, né? A gente conseguimos uma vitória e estamos junto com os trabalhadores nessa luta contra essas demissões. Lembrando, a batalha não terminou. Agora virou um processo, a gente sabe que cabe recurso para a direção da empresa e a gente precisa realmente estar unidos, trabalhadores, sindicatos, né? Para a gente combater essa empresa que vem atacando a região desde 2015. Já tem uma data
Para o julgamento? Do julgamento de primeira instância Tá. dessa liminar que está em poder do sindicato é dia 28 às 16h30. Mas depois há outro recurso. Cabe Sim, recurso, virou um processo, a gente tem certeza que a gente vai ganhar essa audiência. Enquanto isso, o trabalhador continua... Esperando, vamos lutar pela readmissão, recontratação desses trabalhadores, desses 400 que foram demitidos. O sindicato está firme na luta para garantir a manutenção do emprego e salário desses trabalhadores. Fábio Pimentel, considerações finais para a gente ir embora. Eu vou Hoje agradecer. sextou. Hoje sextou. Ué. Não, mas eu tenho trabalho, até às 21 começa mais uma para mim, né? Ainda vou até meia-noite. Mas agradecer a participação, é sempre bom aqui a gente estar pondo os nossos entendimentos, as nossas opiniões, para que as pessoas conheçam, né? Tenham diversidade. O nosso ponto de vista, né? Exatamente. Ponto de vista de cada um. Exatamente. Agradeço a participação e convido aí a categoria e todos que quiserem assistir, a assistirem a live do sindicato na página do Facebook do sindicato, às 21 horas, hoje sexta-feira, às 21 horas. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem. Tá ok. Doutor José Stalin, advogado trabalhista, mais uma vez, muito obrigado também, doutor. Eu agradeço mais uma vez a participação e asseguro que continuamos vigilantes aqui com os acontecimentos legais que andam povoando aqui e perturbando a nossa população, particularmente os trabalhadores, que é a força viva da nação e que é efetivamente aqueles que produzem riqueza e sustentação desse país. Muito obrigado. Muito obrigado, Claudinei Gato, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos, o Fábio Pimentel, presidente do Sindeste, e o advogado trabalhista, doutor José Stalin. A todos uma ótima sexta-feira, às 20 horas, reprise do nosso programa. E na segunda estaremos de volta, se Deus quiser, às 13h30. Até lá, um grande abraço. Muito obrigado.